A paz do Senhor, povo de Deus! Sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus com responsabilidade e zelo. Aleluia! Estamos aqui para mais uma lição da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista Betel, da editora Betel. Deixa eu mostrar aqui para vocês a capa da revista, como eu sempre faço. Estamos estudando esse primeiro trimestre de 2022, o livro do profeta Ezequiel, um profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Na primeira lição nós estudamos sobre o chamado do profeta Ezequiel, na segunda lição sobre os desafios no cumprimento da missão, a terceira lição foi Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel, e semana passada foi sobre o pecado e as suas consequências. Nesta lição nós estudaremos na quinta lição, aqui a lei da responsabilidade pessoal. Então essas lições estão sendo maravilhosas, estamos aprendendo bastante, eu tenho certeza. É bem verdade que essa revista desse trimestre, ela traz alerta para a igreja, ela traz alerta para o ímpio, então ela veio para sacudir com o povo, para chamar o povo ao arrependimento, para retornar ao Senhor, e aqueles que já estão na presença de Deus, permanecerem firmes na presença do Senhor. E antes de eu começar esta aula, como sempre faço, eu quero aqui pedir a você que não é inscrito no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, para que toda semana você receba aqui as novidades que eu estarei lançando no canal. E você que ainda não compartilhou, não comentou, comente no vídeo aqui embaixo, deixe seu like, é importante a sua participação. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os que já são inscritos, aqueles que estão comentando. Eu tenho procurado responder a todos, sempre que posso. Aleluia! Estou aí respondendo o comentário dos irmãos com muito carinho. E sei que Deus está abençoando a vida daqueles que têm aqui assistido esse canal. E fique comigo até o final, porque hoje nós vamos aprender sobre a lei da responsabilidade pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre a responsabilidade de cada um. Hoje também nós vamos aprender sobre a possibilidade de ser diferente. E hoje nós vamos aprender que Deus quer que todos sejam salvos. Então, não saia daqui, fique até o final. Se for preciso, dê uma pausa no vídeo, depois volte. Mas não deixe de assistir a aula por completo, porque Deus tem coisas maravilhosas para nós através do livro do profeta Ezequiel. Eita, glória a Deus! Vamos para o texto áureo da nossa lição, da lei da responsabilidade pessoal. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eita, Jesus! Ezequiel 18:4. Verdade aplicada. Deus deseja a salvação de todos, porém, cada ser humano tem responsabilidade de se arrepender para que seja salvo. Objetivo da lição. Nós devemos alcançar aqui 3 objetivos nesta aula. Explicar a responsabilidade pessoal de cada um. Segundo, mostrar a possibilidade de ser diferente. E terceiro, ressaltar que Deus quer que todos sejam salvos. O texto de referência está em Ezequiel 18. Perceba que do capítulo 6 da semana passada nós pulamos para o 18. Então, o escritor da revista achou por bem pular esses capítulos para dar sequência aqui ao estudo sobre o pecado e sobre a consequência do pecado. E agora ele veio falar sobre a lei da responsabilidade pessoal que cada um de nós temos. Então, vamos ler Ezequiel 18, verso 19, 20, 26 e 27, que diz assim. É muito importante a gente ler o texto de referência, que é para os alunos e irmãos saberem aonde nós estamos lecionando a aula. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez justiça e ganhou. O filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente, viverá. Verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Olha só. Nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele também. Verso 26. Desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Verso 27. Mas convertendo-se o ímpio das suas impiedades que cometeu, praticando juízo e justiça, conservará a sua alma.
A introdução aqui diz assim: a presente lição trata do desejo de Deus em salvar a todos e o seu chamado ao arrependimento, sem anular a responsabilidade individual e a certeza do juízo divino sobre os que não se arrependerem. Então, a introdução da nossa lição essa semana vai falar sobre o interesse de Deus, a vontade de Deus em resgatar toda a raça humana, desde a queda lá no Jardim do Éden. Deus ele sempre está procurando maneiras de trazer de volta o homem, e Deus tem grande desejo de resgatar a raça humana, porém isso não tira a responsabilidade individual de cada um. Deus não vai passar a mão sobre a cabeça de ninguém por causa do desejo dele de salvar a pessoa. Então Deus ele tem forte interesse, nós vamos ver aqui na lição. Porém, o Senhor, ele também é justo, assim como nós lemos na lição passada. O Senhor, um dos atributos do Senhor é justiça. Então Deus está dando oportunidade, Deus está esticando o máximo a sua longanimidade para tentar dar oportunidade ao homem para que venha se arrepender. Porém, todos nós sabemos que na lição passada haverá um juízo, mas nessa lição nós vamos ver que Deus também está disposto a perdoar o homem dos seus pecados, desde que ele se arrependa de verdade e mude de vida. Então vamos ler aqui o tópico 1, a responsabilidade pessoal de cada um. Aleluia. O capítulo 18 de Ezequiel trata do tema que também está presente nos dias de hoje. A questão da responsabilidade pelo estado de uma pessoa. Ou seja, dentre outros, social, psicológico, financeiro e espiritual. É evidente que hoje nós vamos estudar sobre a responsabilidade no quesito espiritual. Aqui o escritor está colocando social, psicológico, financeiro, então todos os nossos atos, nós temos responsabilidade sobre a vida social, sobre o nosso psicológico, sobre o financeiro e sobre o espiritual. Social, se a gente não souber cuidar da nossa vida social, com certeza vamos viver isolado, sozinho, porque não temos como conviver com pessoas porque não somos sociais. Psicológico, se eu não cuidar do meu psicológico, com certeza vou ter uma mente conturbada, uma mente cheia de problema, dificuldade, porque não cuido do meu psicológico. E na área financeira, se eu não planejo, se eu não crio mecanismo para controlar a minha vida financeira, com certeza eu vou ser uma pessoa que vou ter a vida financeira diante das pessoas tudo atrapalhado, diante do mercado financeiro. Eu vou ser uma pessoa atrapalhada, que vou contar com o nome negativado no SPC, no Serasa. Porém, se eu cuidar da minha vida financeira, com certeza eu vou estar com o nome limpo, meu score vai estar alto, e aí é bom até para adquirir crédito. Mas aqui, o escritor vem falar sobre a lei da responsabilidade espiritual de cada um de nós. Então, é algo muito mais profundo do que psicológico, do que financeiro e do que social, porque o final desses três quesitos que eu li para vocês, tudo é terreno, psicológico é terreno, social é terreno, financeiro é terreno, mas não cuidar da vida espiritual é algo muito perigoso, porque é coisa que vai perdurar pela vida eterna. Então, se eu cuidar de maneira saudável da minha vida espiritual, com certeza eu vou herdar a vida eterna junto com Cristo. Mas se eu não cuidar da minha vida espiritual, com certeza é condenação eterna, assim como está escrito na palavra, porque nós vamos ver aqui na revista, na lição, que a mesma palavra que salva, ela também condena. Então preste bem atenção, que você vai entender a palavra de Deus. E neste tópico, o autor da revista, ele lança aqui duas perguntas que eu quero ler para vocês. Como está o meu relacionamento com Deus? É uma pergunta. A outra pergunta é: qual é a minha responsabilidade no estado em que se encontra meu relacionamento com Deus? Então, essa pergunta eu lanço a você, ouvinte. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Até que ponto você tem assumido a responsabilidade diante do resultado do relacionamento espiritual que você tem com Deus? Talvez você está longe de Deus, longe da presença do Senhor, não está com a sua vida espiritual em dia. Quem que você tem culpado? Será que você tem culpado a Deus? Culpado a igreja? O pastor? Os irmãos? O meio em que nós vivemos, a sociedade? Ou você tem olhado para dentro de você e feito uma autoanálise e tem assumido: não, eu estou errando, eu estou em pecado e eu preciso mudar? Porque, amigo, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é amor, e com certeza o erro não está em Deus. O erro está em nós, que somos pecadores e que muitas vezes não queremos assumir a responsabilidade sobre nossos atos e ficamos aí culpando culpando X e Y. É o que nós vamos ver aqui no ponto 1.
eu quero dar para vocês aqui, ó, a tendência humana de transferir responsabilidade. Então nós vamos ver aqui nesse tópico que desde o primeiro casal, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, quando caíram ali, quando Deus deu uma ordem ao casal que não comesse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e liberou eles para comer qualquer fruto que estava no jardim, menos essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a serpente, com o interesse de derrubar o homem, de destruir com a criação de Deus, veio ali e seduziu Eva, dizendo que não era verdade que eles iam morrer e de que Eva podia comer aquele fruto, que não ia acontecer nada demais. Então Eva deu ouvido à voz da serpente e comeu o fruto, e em seguida passou para o seu esposo, para Adão. E quando Deus veio visitar o casal, Deus então chama eles para uma reunião, para um acerto de conta, para um momento ali de conversa. E Deus pergunta a Adão por que ele comeu do fruto que ele havia proibido. Então, Adão, o que ele fez? Ele lançou a responsabilidade para Eva, lançou a responsabilidade para Deus, porque ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele culpou a Deus e depois ela comeu do fruto e me deu. Então, ele culpou a Deus e culpou a Eva pelo pecado. E quando Deus se dirige para Eva e pergunta por que tu deste ouvido a voz da serpente, lá diz: ah, Senhor, foi a serpente. Então, nenhum dos dois ali do Jardim do Éden tiveram coragem e a atitude de reconhecer a sua responsabilidade diante do pecado. Então, cada um jogou a responsabilidade para cima do outro. Então, o ser humano ele tem essa tendência de transferir responsabilidade, de acreditar que tudo que acontece em sua volta é culpa das pessoas. A vida espiritual que ele leva é culpa da igreja, é culpa do pastor, é culpa dos irmãos, é culpa do sistema, da família que ele vive. Então ele vive uma vida espiritual miserável e ele tenta se auto-justificar. Mas, na verdade, esse homem, essa mulher, precisa fazer uma autoanálise dentro de si e saber aonde está o erro. Perceba que a transferência de responsabilidade, ela acontece em várias áreas de nossas vidas. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Quando um casal está em conflito e está se separando e entra no processo de divórcio, dificilmente você vai ver ambas as partes brigando para assumir a culpa, para dizer: não, foi eu, o errado foi eu, nós estamos nos separando porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, ela não foi culpada, ele não foi culpado. Então, meus queridos, dificilmente você vai ver ambas as partes fazer isso. Geralmente, como de costume, um acusa o outro. A culpa de nós estar separando é porque ele é assim, ela é assim, e aconteceu isso, ele fez isso, ela fez aquilo. Então, nunca ninguém quer assumir a responsabilidade. Está aí o motivo porque muitos casais seguem-se ao divórcio e não conseguem reatar o relacionamento porque não conseguem assumir a responsabilidade, porque é da tendência humana de transferir responsabilidade. Pensa quando Jesus ele estava com seus discípulos, lá em João capítulo 9, e Jesus encontra-se com o cego, e os discípulos perguntam para ele: mestre, quem pecou, foi ele ou foi seus pais? Então, querendo transferir a responsabilidade dos pais para os filhos pela cegueira. E o Senhor falou assim: não foi ele e nem foi seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Então, é natural a gente pensar assim, e que sempre que uma pessoa está passando por uma situação, a gente quer transferir ali responsabilidade a outra pessoa. Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor que o primeiro casal, ao transferir responsabilidade, foram duramente punidos pelo Senhor. Adão ali recebeu a sua punição, Eva também recebeu a sua punição e a serpente também recebeu a sua punição. Então todos receberam ali um juízo de Deus, receberam ali algo da parte do Senhor como castigo pela sua desobediência e pelo não reconhecimento de que estavam em pecado e que precisavam se arrepender dos seus pecados e se voltar ao Senhor o mais rápido que eles poderiam. Mas infelizmente esse casal não fez isso e foi expulso do paraíso, foram expulsos do jardim e não tiveram mais acesso. Mas você que está me ouvindo neste vídeo, em nome de Jesus, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, procure não culpar ninguém, procure não achar culpado pela situação que você está vivendo. Olhe para dentro de você e veja até onde você tem responsabilidade sobre tudo isso que você está vivendo, porque o Senhor assim está te assistindo, o Senhor sabe o
teu passado, sabe teu presente, sabe teu futuro. Então não adianta a gente tentar enganar Deus, a gente pode até enganar as pessoas, mas na verdade nós não conseguimos enganar a nós mesmos nem a Deus. Então, irmãos, é necessário fazer uma análise para saber onde nós estamos errando e onde estamos acertando, onde podemos parar e onde podemos continuar. Se o que estamos fazendo é certo ou é errado. Então, o meu convite é para você nesse primeiro tópico, é você parar e fazer uma autoanálise do que tem acontecido na sua vida. Alunos, professores, possam aprender esta palavra. Nada de transferir responsabilidade do pecado pessoal para outras pessoas e viver de maneira longe de Deus, porque essa que é a consequência de quem não assume seus pecados, é viver uma vida espiritual miserável diante do Senhor. Ponto 1, tópico 1, ponto 2, a capacidade de escolher. Aleluia. Um dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolher. Ao criar o primeiro casal, Deus concedeu liberdade de escolha, dentre eles fazer o certo e o errado, assim como eu expliquei. Deus deu a árvore, colocou a árvore no jardim e disse, olha, de todos os frutos vocês podem comer, mas dessa daqui não. Então Deus deu a opção deles acertar ou errar. Eles sabiam que não poderiam comer. Então Deus disse o que era certo e o que era errado, mas eles tiveram o poder de escolha e infelizmente escolheram errado. O ser humano possui faculdade intelectual e evolutiva, ou seja, intelectual e tem o poder de escolha. Que lhe permite raciocinar, presta atenção, raciocinar, pensar e decidir. Ou seja, é isso que nos diferencia das outras criaturas. Por quê? Nós temos esse poder de raciocínio lógico. Os animais não possuem esse raciocínio, mas nós, seres humanos, fomos dotados com essa perfeição de Deus, que é raciocinar para poder tomar as melhores decisões, e Deus não quer que nós venhamos errar, Deus sempre quer que nós venhamos acertar. Então, o pecado que nós explicamos semana passada, o pecado deliberado, o pecado que afronta a Deus, é aquele que o ser humano sabe que é errado, sabe que tem uma regra, e ele vai lá, ele pensa, ele sabe, no raciocínio lógico dele, sabe que é errado, ele tem a capacidade de pensar e de raciocinar, e ele vai, decide, e vai lá e executa. Então, esse é o pecado que afronta a Deus, porque é um pecado consciente. Então, é evidente que o pecado ele atingiu um pouco do raciocínio lógico do ser humano, mas ele não perdeu todas as suas faculdades mentais. Tanto é que lá em Deuteronômio 30, verso 19, está escrito assim, o Senhor fala assim, eis que eu ponho testemunho diante de vós, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Então, cabia ao povo de Israel escolher se queria a vida ou a morte. Porém, Deus dá um indicativo de que deveriam escolher a vida. Então, a mesma coisa o Senhor fala para nós hoje. Ele coloca diante de nós a vida e a morte. Então, cabe a nós decidir se nós queremos viver ou morrer. Eu, particularmente, quero viver espiritualmente uma vida digna diante de Deus, procurando a cada dia fazer a vontade do Senhor. Eu sei que se eu escolher a morte, o prejuízo vai ser maior para mim. Então, nós temos esse poder, essa capacidade de escolha. Perceba que lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim e Abel, eles ofereceram o sacrifício a Deus ali, Deus recebeu o sacrifício de Abel, e Deus não se agradou do sacrifício de Caim. Preste atenção que Caim já estava ali com o coração endurecido, um coração com rancor, com mágoa, com ódio do seu irmão, porque não aceitou ser rejeitado o seu sacrifício diante de Deus. Então o Senhor chama Caim e fala, olha Caim, o mal está à sua frente, cabe a você dominá-lo. Então Deus traz ali uma palavra para Caim, porém Caim não deu ouvido ao Senhor, foi lá, raciocinou, pensou e decidiu assassinar o seu irmão Abel. Então Caim foi duramente punido pelo Senhor, porque ele sabia do que estava fazendo, ele tinha consciência, Deus havia avisado ele que o pecado estava na sua frente. Então, ele não conseguiu dominar e foi dominado pelo mal e ali executou ali o ato perverso. O próprio Cristo fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Quando Jesus está dizendo isso, é porque ele sabe que nós, seres humanos, temos essa capacidade de ter raciocínio lógico, de pensar. Então, Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então,
Jesus está levando ali os seus ouvintes a necessidade de eles raciocinar, de pensar. Então, cada um ali tinha a capacidade de seguir a Jesus e de não seguir. Então, o poder de decisão estava na mão do pecador. Jesus estava ali como salvação e estava dizendo, ó, todos que vierem a mim, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, a mesma pergunta hoje ainda é lançada nessa terra. Jesus ainda continua fazendo a pergunta: se aquele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E eu quero falar com você que ainda não tomou essa decisão diante de Deus, ainda não aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador. Jesus está lançando a mesma pergunta para você. Se você quiser mudar de vida, se você quiser ser uma nova criatura, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. Então o poder de escolha está nas suas mãos, para que depois você não venha culpar A, venha culpar B, e dizer assim: eu não fui salvo, eu não alcancei a salvação porque eu não tive esse poder de escolha. Mas você tem hoje esse poder de escolha, e o poder de escolha está nas suas mãos. Basta você dizer não ao pecado e sim para Jesus, e com certeza Jesus quer te dar uma vida abundante. Tópico 1.3, vamos lá para o tópico 1.3, aleluia. A culpa coletiva não exclui a individual. Presta atenção. Tanto o profeta Jeremias como o Ezequiel mencionaram o provérbio que estava sendo bastante usado pelo povo. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que dentro da nação de Israel existia um provérbio que se o pai comesse uva estragada, o filho ia nascer, como a revista fala aqui, o filho ia nascer com os dentes... Deixa eu ver aqui onde é que está. Aleluia. Cadê? Está aqui, atribuía, bastante usado pelo povo de Israel, que atribuía ao antepassado a culpa pelo sofrimento, exceto que as gerações anteriores, aquela dos profetas, tinham cometido graves erros. Vemos o relato histórico dos tempos do rei Acaz, Manassés, Amon e tantos outros. Depois, lá na frente, nós vamos fazer um breve discurso sobre esses reis. Contudo, tal fato não justificava a conduta dos contemporâneos e Jeremias e Ezequiel, pois também tinha revelação divina e, consequente, não era ignorante quanto ao que Deus queria, ou seja, o arrependimento do povo. Então, existia um provérbio lá dentro da nação de Israel de que se o pai cometesse um pecado, o filho ia herdar ali a maldade do seu pai. Se o pai comesse uva estragada, como eu falei anteriormente, os filhos iam nascer com um dente estragado, um dente sensível, um dente frágil, que com muita facilidade ia cair. Então, é como se fosse uma maldição hereditária. Meu pai, ele foi uma pessoa má, ele fez o que era mal perante o Senhor, então a tendência é eu continuar fazendo o que é mal. Mas o Senhor levanta ali o profeta Ezequiel para trazer uma grande advertência àquele povo, dizendo que não, que cada um era responsável pelos seus próprios atos. Então eu posso quebrar, em nome de Jesus, todos os atos de maldade que meus antepassados fizeram. A partir da minha geração eu posso dizer não aos atos que não agradaram a Deus e passar a servir a Deus de verdade. Eita glória! Aleluia! Então, esse provérbio de que porque meu pai era assim, minha mãe era assim, eu tenho que continuar assim. Irmão, é errado. Mude de vida. Você tem o poder de escolha, assim como disse lá atrás no outro tópico. Você tem o poder de escolha. A culpa é coletiva. A culpa é coletiva. A culpa coletiva não exclui a individual. Então, se todos da minha família pecaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, mas eu vou me apresentar diante de Deus e eu tenho que ter responsabilidade de saber de que eu vou prestar conta com o Senhor, porque a culpa coletiva não exclui a individual. Então, cada um de nós vai prestar conta diante do Senhor por todos os atos que cometemos sobre essa terra. Então, que caia por terra em nome de Jesus essas palavras que eu nasci para sofrer, eu nasci para ser derrotado porque a minha família foi assim, meu pai foi assim. Não, você nasceu para vencer porque Cristo já morreu por nós na cruz, quebrando toda a maldição do pecado, e hoje nós somos livres para dizer glória a Deus e aleluia, e dizer que só o Senhor é Deus e nos preparar para o arrebatamento da igreja do Senhor. Amém? Tá gostando da aula? Deixa o like aqui embaixo no vídeo, deixa o seu comentário, é muito importante. Nós não temos, como eu sempre falo aqui, a última opinião sobre esse assunto, mas estamos abertos aqui à opinião, ao comentário que seja pertinente à aula.
e em nome de Jesus o nome do Senhor é glorificado. A possibilidade de ser diferente, tá vendo? Que vai continuar aqui na revista, a possibilidade de ser diferente. O capítulo estudado na presente lição 18 trata do assunto presente em muitos outros registros bíblicos, ou seja, um passado pecaminoso ou justo de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte iria vivenciar as mesmas realidades, independente das escolhas e comportamento. É o que eu acabei de falar, irmãos. As escolhas do meu pai podem sim trazer alguma influência sobre a minha vida, mas não é o fator determinante. O que a minha família viveu no passado pode sim vir a me influenciar. Então, mas eu tenho que ter convicção de que a partir de mim, eu posso ser diferente, eu posso ser uma pessoa totalmente diferente do que meu pai foi. Se meu pai foi um homem bom, um homem justo, eu posso ver o exemplo dele me tornar um homem bom e justo. Porém, se eu não olhar para meu pai como um homem bom e justo, eu posso ter outra escolha e posso me tornar um homem mau e injusto. Então, é vice-versa. Então, o passado, os antepassados não definem quem você é agora. Você hoje é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tem pessoas aí que vivem pela culpa do passado, acreditando que estão pagando por um preço que seus pais, seus antepassados cometeram lá no passado. Irmão, que toda maldição hereditária seja quebrada hoje em nome de Jesus e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Exemplo das 4 gerações dos reis de Judá. Por exemplo, aqui, irmão, queridos alunos, o escritor vai falar sobre quatro reis que tiveram sob a liderança da nação de Israel, e a gente vai ver como é que oscilava. Por exemplo, Israel era assim, entrava um rei, Israel se fortalecia, quebrava os ídolos e adorava somente a Deus. Entrava um outro rei que não seguia a mesma linha do outro e caía na perdição, levava o povo para a idolatria, para a apostasia, levava toda a nação a pecar contra Deus. Então, nós vamos ver que um do passado não tem fator determinante no outro reinado. Então ele influencia, mas não determina. Por exemplo, o rei Ezequias foi um rei que em um determinado momento da sua vida, ele estava precisando consertar a sua casa, mas o dia que Deus mandou o profeta lá na casa dele, entregou uma mensagem dura, disse que se ele não colocasse a casa dele em ordem, ele iria morrer. Então ele se volta ao Senhor, ele se prostra ao Senhor, ele pede perdão a Deus, e Deus ali recebe ali as suas orações, manda o profeta voltar novamente, diz assim diz o Senhor, que tu terás mais 15 anos de vida, porque te arrependeste. Então, o rei Ezequias fez o que era reto diante do Senhor, porém, em seguida veio o seu filho Manassés. Quem foi Manassés? Foi o filho do rei Ezequias. Começou a governar com 12 anos de idade, reinou 55 anos sobre Israel e foi um dos piores reis da história da nação de Israel. Foi um rei mau, foi um rei que adorou os balins, levantou os altares, os postes ídolos. O rei Manassés, ele consultou cartomante, ele procurou feiticeiro, ele consultava as nuvens, ele chegou até a sacrificar seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos, e ele provocou a ira de Deus mais do que muitos reis antes dele e depois. Então, o rei Manassés foi um rei que levou a nação de Israel ao colapso. Toda a nação de Israel caiu por causa do rei Manassés, e ao ponto de Deus entregar ele na mão dos príncipes da Síria, e ali a Bíblia diz que ele foi amarrado pé e mão, e levaram ele para o cativeiro babilônico, mas lá dentro do cativeiro, a palavra do Senhor diz que ele se arrependeu, ele buscou o Senhor novamente, e o Senhor lhe perdoou, lançou perdão sobre a vida dele, e ele morreu um rei absolvido por Deus. Então, perceba que o rei Ezequias fez o que era reto, Manassés não fez o que era reto, mas se arrependeu. Mas depois de Manassés, aleluia, veio o rei Amon. Quem foi o rei Amon? O rei Amon foi filho do rei Manassés, neto do rei Ezequias. Porém, o rei Amon fez o que era mal diante do Senhor e ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele não fez ele não cometeu a prática do seu pai de pedir perdão ao Senhor. Ele não se arrependeu dos seus pecados. Perceba que o rei Manassés poderia muito bem ter copiado Ezequias, ter feito um reinado bom e não precisar ter pedido perdão, ter ido para cativeiro, nada disso. Mas ele teve a oportunidade e ainda conseguiu alcançar a salvação. Porém, seu filho Amon
como diz a palavra do Senhor, não copiou o exemplo do seu avô Ezequias e nem muito menos o exemplo do seu pai Manassés, que se arrependeu. Porém, ele fez o que era mal diante do Senhor e morreu na sua maldade, não se arrependendo dos seus pecados. Aí vem a sua outra geração, o rei Josias, o rei, um dos reis mais novos a assumir o trono. Com 8 anos, o rei Josias assumiu o trono. Foi um rei que fez o que era reto diante do Senhor, honrou a casa de Davi, seu pai. Então, o rei Josias não copiou a maldade do seu pai Amon, nem do seu pai Manassés. Ele fez o que era reto e copiou ali o rei Davi e a sua nação, o seu pai Davi, na qual ele fazia parte desta linhagem. Então, perceba que uma geração, ela não é fator determinante na outra, ela influencia, mas ela não pode ser o fator determinante. O fator determinante é a sua capacidade de escolha diante de Deus e saber o que é certo e o que é errado e escolher e fazer o que é certo. Porque quando eu faço o que é certo, independente se da minha geração fez coisa boa ou mal, eu vou estar na presença de Deus e vou alcançar as bênçãos do Senhor. Agora, se eu faço o que é errado, independente também do que meu pai e minha mãe fez lá atrás, de bom ou de ruim, não interessa. O importante é que eu estou vivendo uma vida errada e com certeza, irmão, vai ter condenação para cima de mim e não é o que eu quero. Aleluia. Eu tenho certeza que você também não quer isso, amém? Eita glória. Aleluia. Então, você percebeu que foram 4 gerações, mas com exemplos totalmente diferentes uma da outra. Um caiu, mas se arrependeu, o outro caiu e não se arrependeu, e o outro não caiu. E é assim que Israel vivia, em altos e baixos, mas no final de tudo nós sabemos que Deus enviou seu Filho amado Jesus e consertou tudo isso, entregou sua vida lá na cruz do Calvário e hoje nós temos a capacidade de escolha de estar aqui na presença de Deus. Você escolheu estar na presença do Senhor, você decidiu aceitar Jesus como teu Salvador e hoje você gosta das bênçãos, aleluia. Satanás não tem poder sobre a sua vida, amém? 2.2, o valor da conversão. A mensagem de Ezequiel deixa claro que o povo, que é possível ser diferente, mas se o ímpio se converter, mas se convertendo-se o ímpio da sua impiedade. Ezequiel 18, 21. Converter no hebraico é o termo usado para expressar, entre outros significados, mudança de direção, presta atenção, mudança de direção, atitudes e sentimentos. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui um exemplo claro do rei Manassés. O rei Manassés, ele pecou, ele fez tudo que não prestava na direção da nação de Israel. Todas as atrocidades, todos os tipos de pecado o rei Manassés cometeu. Porém, ele, antes de morrer, ele pediu perdão a Deus, se humilhou diante do Senhor e alcançou a misericórdia. Então, Deus, ele valoriza o seu ato de pedir perdão, de se arrepender, mas quando você se arrepende de maneira sincera e se converte ao Senhor e muda a direção da sua vida, muda seu modo de pensar, muda seu modo de agir, suas atitudes não são mais as mesmas. Porque na lição passada nós vimos que o arrependimento sincero é diferente do remorso. O remorso você até sente por causa do pecado, pela vida que você está levando, mas você não muda. Mas o arrependimento sincero, ele leva o pecador a uma mudança de direção, a uma mudança de atitude e leva o pecador a pensar diferente de como Deus quer se relacionar com ele. E com certeza, irmão, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aqueles que se arrependem de verdade, com certeza alcançarão a vida eterna. Rei Davi foi um exemplo claro disso, que pecou diante do Senhor, adulterou, mas em seguida ele se arrependeu de seus pecados, confessou seus pecados lá no Salmo de número 51, e Deus veio e perdoou o rei Davi, e o nome do Senhor foi glorificado, amém? 2.3, a relevância da resposta humana para Deus. A possibilidade de ser diferente passa pela resposta de uma pessoa, passa pela resposta de ser uma pessoa diante do anúncio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo enfatizou este assunto em Romanos. Ou seja, irmãos, a relevância da resposta humana para Deus é que vai trazer a possibilidade do perdão e Deus, ele estará disposto a nos perdoar, está disposto a nos perdoar, mas desde que quando nós recebemos a palavra do Senhor, nós temos a capacidade de responder, de dar uma resposta acerca daquilo que ouvimos. Por exemplo, quando a pessoa recebe uma mensagem de Deus, uma palavra, e ela aceita aquela palavra, ela reconhece que ela é pecadora, ela reconhece que ela precisa de uma mudança, então aí há uma relevância da resposta humana para Deus. Então Deus, ele vai ver que você deu ouvido à sua palavra e com certeza o Senhor estará à disposição
para te abençoar e mudar a tua história. Porém, não foi assim com o povo de Deus, com a nação. O próprio apóstolo Paulo, ao pregar a palavra do Senhor, como mensageiro de Deus, diz o apóstolo Paulo diz assim, diz que os judeus rejeitaram a maneira de Deus agir e foram rebeldes, mesmo o Senhor enviando seus mensageiros e estendendo sua mão. Tal postura do povo também era a realidade no tempo de Ezequiel. O caminho do Senhor não é direito, é o que eles diziam, o caminho do Senhor não era direito, culpavam a Deus pela situação que eles estavam vivendo, mas na verdade não assumiam a responsabilidade. Além de acharem que estavam sofrendo injustamente, tá vendo? E nós, que resposta temos? Estamos tendo diante do agir da palavra do Senhor. Então é uma pergunta que o escritor lança, como nós temos reagido diante da palavra de Deus, diante da palavra que Deus manda alguém entregar para nós? Será que eu tenho me convertido? Será que eu tenho culpado a Deus? Acreditando que Deus é o culpado por toda a situação que eu estou vivendo, a minha vida espiritual é um fracasso? A culpa com certeza não é de Deus, a culpa é responsabilidade totalmente minha e sua, por não dar ouvido à palavra do Senhor. Deus está aí nos quatro cantos, mandando anunciar a sua palavra, levando mensagem, porém cabe a cada um dar ouvido ou não. Então aqueles que derem ouvido receberão vida eterna, e aqueles que não derem ouvido com certeza receberão condenação. Aleluia! Misericórdia de quem não der ouvido. Eita glória! Aleluia! Vamos mais aqui à frente um pouquinho. Deus quer que todos sejam salvos. Já estamos partindo para o encerramento da palavra. O Senhor Deus não deseja que o homem morra, mas que se arrependa e viva. Desde a queda do Éden, o Criador tem revelado seu interesse em restaurar a humanidade, anunciando a vinda da semente da mulher. Vocês lembram que quando Deus ele vai proclamar ali o juízo e a condenação da serpente, ele fala, tu vai rastejar no pó da terra, né? Vai comer pó da terra e tu serás inimigo, por inimizade entre ti e a mulher, e da semente da mulher há de nascer um que vai pisar na tua cabeça. Então, ali Deus já estava manifestando o seu interesse em salvar a humanidade, em resgatar o homem. Tanto é que depois Deus levantou Noé para ser um dos mensageiros da sua palavra, para tentar trazer o homem, mas o homem nos dias de Noé era mau. Os homens nos dias de Noé fizeram o que era mal perante o Senhor, e Deus estava disposto a acabar com a raça humana, mas por sua misericórdia ele decidiu ali preservar Noé e sua família com o único interesse, irmão, de resgatar a raça humana. Quando Deus ele chama Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, da terra dos seus pais, na terra dos idólatras, Deus faz ali promessa a Abraão e diz que queria abençoar todas as famílias da terra, porque quando Adão e Eva pecou lá no jardim, a terra se tornou maldita, a terra já não dava mais seu fruto, ao ponto de que Adão tinha que do suor do seu rosto ia trazer o pão para dentro de sua casa. Então, a terra se tornou maldita, mas Deus, ali ao chamar Abraão, Deus revela o seu plano para abençoar todas as famílias da terra. Então, Deus estava ali querendo trazer fertilidade para a terra e abençoar as famílias, abençoar as pessoas, mas sabemos que a realidade é que muitas pessoas não quiseram dar ouvido ao Senhor e, com certeza, o final delas não foi dos melhores. O desejo de Deus em salvar não anula o juízo. Presta atenção. Eu vou ler só a parte de baixo aqui, ó. Tá aqui. A mensagem do julgamento divino também fazia parte da pregação de Jesus. Perceba que Deus usa o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem de esperança, de que Deus tinha intenção de resgatar a nação, de salvar, mas ali o profeta estava dizendo que Deus não estava anulando ali o juízo, que Deus traria o juízo para aqueles que não ouvissem. A palavra de julgamento nos últimos dias, portanto, não é diferente da palavra de vida já anunciada. A mensagem que proclama a vida para o crente é a mesma que proclama a condenação para o desobediente. Perceba que a palavra ela corta para cá e para lá. Então, a mesma palavra que traz vida, ela traz também condenação. Depende do ponto de interpretação de cada ouvinte e da maneira como eu e você vai se comportar diante da palavra de Deus. Presta atenção que lá em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, Jesus diz assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então,
veja que a mesma palavra que ela absolve, ela condena. Então eles vão falando assim, quem crê e for batizado será salvo, irmão. Agora quem não crê será condenado. Então a ordem era ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então quem cresce herdará a vida eterna, quem não crê, porém, não vai herdar a vida eterna. Então esta mesma mensagem ela continua valendo até hoje. Então você que está me ouvindo neste momento, que ainda não tomou essa decisão diante de Deus, ainda está uma vida longe do Senhor, eu te convido a se entregar a Jesus Cristo, porque essa palavra vai se cumprir, querendo você ou não, o Senhor vai voltar para levar a sua igreja. Então, Jesus também estica a salvação até você, te dando uma oportunidade através dessa palavra. Eu não sou apenas aqui um professor do YouTube, no canal, mas eu quero ser boca de Deus aqui para dizer para você que haverá um juízo, mas que Deus está de braços abertos, te esperando para quando você disser sim ao Senhor, aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Ele quer perdoar os seus pecados para que você faça parte do outro grupo que vai herdar a vida eterna e não neste grupo que você está que vai herdar a condenação, amém? Então que essa palavra fique no teu coração, em nome de Jesus, aleluia, que nós possamos entender que a mesma palavra que condena, ela salva, a mesma palavra que salva, condena. Então, na mesma Bíblia que está escrito que o homem vai ser salvo, no mesmo texto, vai dizer também que aqueles que não ouvir não vão ser salvos. Último ponto, 3.2, cada um é responsável por seus atos diante de Deus. É importante trazer sempre à mente a verdade bíblica da futura prestação de conta. Eita glória, diante de Deus. A graça de Deus não nos libera para sermos descuidados quanto ao nosso viver neste mundo. Presta atenção. Aqui o escritor está dizendo que é necessário um autoexame. E o que eu acho interessante da palavra de Deus é que Deus não é injusto. Deus dá oportunidade para todos, porém vai salvar aqueles que aderirem ao seu chamado, que disserem sim à sua voz. E a palavra também diz que a graça de Deus não nos libera para sermos descuidados quanto ao nosso viver nesse mundo. Então, existem muitas pessoas aí vivendo uma vida de mentira, achando que a maneira como eles estão vivendo, estão se comportando, não trará juízo. Deus não irá cumprir a sua palavra, assim como nós dissemos na última aula. Estão sendo enganadas e ainda existem muitas pessoas enganando outras pessoas. Então é necessário fazer um autoexame, porque vai haver uma prestação de conta, vai haver um dia em que cada um de nós vai comparecer diante de Deus. Então a salvação é único, é algo que não tem carona, viu, irmão? Para ir para o céu, você não vai poder ir colado em ninguém. Então cada um de nós vai comparecer perante Deus, a salvação é individual. Eu não vou ser salvo por causa do meu pai não vai ser salvo por causa de mim, meu filho não vai se salvar por causa de mim, nem minha esposa. Então cada um de nós vai se salvar pela sua decisão, pela sua escolha. É claro que eu tenho o poder de influenciar meus filhos, a minha família, porém isso não será suficiente para salvá-los. Eles terão que tomar uma atitude, uma decisão diante de Deus de querer ser salvo. Então, irmão, essa parte aqui é muito importante, saber que terá uma prestação de conta, terá um tribunal e que todos nós seremos julgados diante de Deus. E aprove Deus que nós não sejamos achados em falta quando Ele voltar para buscar a sua noiva e nós possamos ficar do arrebatamento, porque quem ficar do arrebatamento, com certeza, irmão, será mais difícil alcançar a salvação, vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E ali quem não viveu uma vida digna, quem morreu sem Cristo, quem morreu sem fazer a vontade do Senhor, com certeza, o final será triste, será a condenação eterna. Então, o interessante da palavra de Deus é isso, Deus dá oportunidade, mas Deus também não libera o homem para viver da sua própria maneira. Haverá um juízo, haverá um tribunal, então precisamos fazer uma autoanálise, porque como eu comentei na última aula, nós seres humanos é muito fácil a gente analisar a vida do próximo, tá apontando os erros dos outros, e nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós e se perguntar para nós mesmos como é que está a nossa vida espiritual diante de Deus. Será que se o arrebatamento acontecer hoje, será que essa trombeta tocar, eu estarei apto a subir no arrebatamento? Será que eu vou ouvir pelo menos essa trombeta? Então, é uma pergunta que eu lanço para você aqui no final desta aula. Deus está aqui me usando para trazer despertamento para a tua vida. Prepara-te enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A pecador ainda há tempo de você se arrepender, a graça ainda está instalada sobre a terra, a graça está sendo manifestada, você está tendo a oportunidade. Agora, o poder de escolha está nas suas mãos. Tem um caminho largo
e o caminho estreito. Então cabe a você escolher, mas eu te dou a dica, como Jesus disse, o caminho largo leva à perdição, mas o caminho estreito leva para a vida eterna. Então, entre um e outro, escolha o caminho estreito. É o caminho apertado, mas é o caminho que conduz você para a vida eterna. Saia desse caminho largo, saia dessas trevas. Jesus está te dando oportunidade. Se você ainda está vivo, é porque o Senhor está te dando oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e se voltar totalmente para Deus. E você que já está ali caminhando no caminho estreito, na presença do Senhor, permaneça firme, permaneça fiel, porque com certeza, irmão, o Senhor vai levar tudo isso em consideração, aquilo que você tem vivido na terra, qual caminho você tem trilhado. E eu quero, antes de encerrar essa aula, eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus. Encontra-se aqui em Apocalipse, capítulo 20, é o versículo 11, 12 e o 15. 11, 12 e o 15, para você ver, para complementar essa palavra que eu acabei de mencionar, para você ver que não é brincadeira. João, ao receber a revelação, ele escreve aqui no capítulo 20, viu um grande trono branco e aquele que nele se assentava e cuja presença fugiram da terra o céu e não se achou lugar para eles. Vi também mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito no livro. Olha o que diz no verso 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmão, aqui não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está sendo claro aqui, de aqueles que procuram viver a sua vida da sua própria maneira, não querem obedecer a palavra do Senhor e não estão com o nome escrito no livro da vida, você está em perigo, porque se o seu nome não foi encontrado nesse livro, com certeza, aqui no verso 15, fala que a condenação será lançada dentro do lago de fogo. Então, irmão, misericórdia. Que essa aula sirva aqui de despertamento para você, sirva para você saber que existe no tribunal de Cristo, existe uma prestação de conta e que você vai comparecer diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para o julgamento. E com certeza, irmão, Deus, ele vai salvar e vai condenar também. Então Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Se você fez atos de bondade, se você converteu ao Senhor de verdade, com certeza o amor de Deus irá lhe alcançar com a salvação e você vai cantar lá no coral: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, junto com um coral ali de anjos. A igreja do Senhor vai cantar ali: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, mas a pessoa que não aceitar o sacrifício de Cristo, não confessar Jesus como Salvador e viver a da maneira como ela quer, irmão, cuidado, porque você será lançado no lago de fogo. Então, ainda é tempo de voltar, querido. Deus possa te abençoar grandemente. Essa palavra não é para meter medo em você, mas é para te trazer uma alerta. Não é para me justificar como alguém santo, como alguém que quer ser melhor do que você, não. Eu sou boca de Deus para falar a palavra do Senhor para você. Então, que você não tenha isso como algo pessoal, mas algo de Deus para o teu coração, com certeza. Deus está te dando uma oportunidade. Se você ficou até o final desse vídeo, eu não tenho dúvida de que a palavra do Senhor falou com você e está falando no teu coração. E no tempo certo o Espírito Santo está trabalhando e você vai tomar a melhor atitude, a melhor decisão de servir a Cristo, se entregar a Ele como o único suficiente Salvador. E eu quero aqui, antes de terminar a aula, pedir a você que não é inscrito, que venha se inscrever no nosso canal, viu? Deixe o seu like, a sua participação é muito importante. Eu vou estar orando por você no decorrer dessa semana. Ore por esse professor, não é fácil a gente continuar essas aulas. Grande levante do inimigo. As aulas são ao vivo aqui, é natural que muitas vezes nós gaguejamos, a gente erra um pouquinho, às vezes erra um versículo, alguma coisa, mas é natural. O importante, irmãos, é que nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus de maneira certa, de maneira correta e com responsabilidade, viu? E que o Senhor possa te abençoar grandemente. Domingo, pega a sua revista da EBD, essa aqui, ó, da Escola Bíblica Dominical. Se você não tem, liga lá na editora Betel, entra no site, compra essa revista, ainda dá tempo. E vá para a escola dominical domingo, arrume você, sua família, vá para a igreja domingo, mostre ao Senhor que você quer mudança, que você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou priorizando o primeiro dia da semana para ti, Senhor, para aprender a tua palavra e para estar na tua presença. Então, com certeza, o Senhor vai se agradar e o meu desejo é que os coordenadores, os professores sejam usados por Deus para trazer uma mensagem poderosa para a tua vida, amém?
Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima aula, em nome do Senhor dos Exércitos.